nós vamos nos recolhendo intimamente neste momento, buscando nos desligar de todas as preocupações, de todas as atividades que tivemos no dia, para focarmos no estudo que iremos realizar. Nós vamos pedindo a presença dos nossos amigos do Pingo de Luz, mentores amigos que nos ajudam a compreender os conceitos e fortalecer o nosso ideal. Nós vamos nos ligando então a Ruiz, ao Eliamar, ao Cássio, a Cíntia e a tantos outros que estarão conosco, nos inspirando para os nossos insights durante todo o estudo. Que possamos ter uma tarde de estudo que nos traga bastante aprendizado para colocarmos no nosso dia a dia. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, página 153, o último parágrafo, o penúltimo, desculpe. 153? Não é? Não. Não, tá errado, desculpa. 191. Peguei no lugar errado aqui, peraí. 191. 191? Isso. No parágrafo começa assim: no ambiente tudo vibrava desarmonia. Isso aí, desculpa. Eu tirei o marcador, pus no lugar errado. Então vamos lá. No ambiente, tudo vibrava desarmonia. Oi? Espera um pouquinho só, gente. Então vamos lá. No ambiente, tudo vibrava desarmonia, cobiça, luxúria e inveja. Lembrando a Catarina e o amigo dela, né, o Laércio, estão num local lá de que as atividades não são voltadas à luz, né? Os cérebros dos consulentes povoavam-se de ideias mesquinhas, terra a terra. Desejavam que as leis divinas fossem derrogadas e para isso pensavam em apelar para as forças que para eles eram ocultas. O responsável pelo evento repetiu algumas palavras num dialeto incompreensível e inexistente. Envergava vestes esdrúxulas, ornamentadas em matizes rubros e áureos. Túnicas místicas e esquisitas, confeccionadas apenas para impressionar os incautos. Empunhava na mão esquerda longo cajado com um diminuto crânio de cristal na extremidade superior, enquanto a outra carregava estranho livro. Uma pausa aqui. Se a gente pensar, a forma como que a pessoa que dirige o culto aí se apresenta é a mesma forma que o Laércio Ventura, né? Que o Ventura, não é isso? Ou seja, na opulência, né? E alguma coisa que é para impressionar a plateia, né? E causar certo temor, inclusive. Ou seja, o que existe lá, existe aqui, né? O que existe nas trevas, existe aqui na Terra também. Diante da vasta assistência, Menelau, o encarregado da abertura da Assembleia, iniciou o discurso. Sejam bem-vindos à casa onde a luz não existe e as trevas dominam. Sejam bem-vindos à casa onde as sombras nos protegem. Salve as forças inferiores, anátema aos ensinos do Cordeiro. Todo aquele que procura na escravidão a resposta para seus problemas sabe o preço a pagar. Todos conhecem o método de trabalho das entidades que nos servem. Não atuam de graça, e o preço variará de acordo com os pedidos de cada um. E pedir e não pagar é saldar o débito com a própria vida. Ou seja, tudo que eles fizerem lá vai ter que ser pago.
e se não pagar, morre. Né? Batendo o sinistro cajado por 3 vezes no assoalho do palco, de onde ele falava, fez com que os véus carmesins se abrissem, deixando à mostra o esquisito altar. Em seguida, um grupo de 9 pessoas, vestida de veludo negro e rubro, fez um semicírculo ladeado por círios multicores. Riscaram pontos estranhos ao som de fortes tamborins. As luzes coriscaram por alguns minutos, por alguns instantes, e apagaram-se em seguida, restando apenas a penumbra produzida pela luz das velas. Os instrumentos calaram-se, silêncio absoluto. Várias pessoas apresentavam-se com medo, desejavam sair, mas foram impedidas pelas grossas portas absolutamente trancadas. Menelau, em tom de voz alteada, começou a evocar as forças inferiores. Seus olhos perderam o controle. Sua voz ficou acentuadamente rouca, quase transformada. Suas mãos crisparam-se e ele caiu ao solo com gritos lancinantes. Após alguns segundos, com dificuldades, ele levantou-se. Trazia o dorso levemente curvado. Contraiu os músculos da face, transfigurando o senho. Dirigiu o olhar para o grupo dos 9, ordenando às outras entidades que possuíssem os demais intérpretes das sombras. O que se viu então foi um misto de encenação e realidade. Parte de tudo aquilo era mero embuste. Os adversários, os espíritos a eles ligados, trabalhavam nos bastidores de forma que, do ponto de vista das entidades que os dominavam, tudo seguia rigorosamente o esperado. De fato, pensamentos malignos atraem entidades que vibram na mesma sintonia, e espíritos malvados, disformes, sugestionados por mentes perversas, avançaram sobre os intérpretes, levando-os às mais ridículas expressões e atos libidinosos. Gritos alucinantes eram ouvidos, fazendo tremer a alma dos presentes. Laércio Souza pulava na cadeira, enquanto Catarina parecia estar em transe. Você vê que é um ato teatral, né, em grande parte, porque o objetivo deles é dominar as pessoas que estão na plateia, né? As pessoas ficam com medo. Feita a evocação, o ambiente acalmou-se. O tamborilar recomeçou de maneira menos intensa. As luzes coriscavam no teto abobadado e os consulentes foram sendo atendidos. Catarina não queria qualquer um dos intérpretes. Desejava dialogar com Menelau. Já havia pagado uma respeitável quantia. O caso era muito grave para ser atendido por qualquer pessoa. Chegando sua vez, Souza não conseguiu sair do assento. Suas pernas tremiam, sua voz sumiu e seu desejo era deixar o recinto incontinente. Catarina agiu de forma firme, dizendo: Souza, levante-se. Francamente, onde está sua coragem? Vamos, homem, levante-se agora. E porque guardasse maior medo de Catarina que das trevas, caramba, a moça podia ser Terrível. apavorante, né? Ele não sabe onde ele está se metendo, né? Acho que agora ele sabe, né? Agora, Ferido na sua masculinidade, levantou-se imediatamente, acompanhando o amante. Apoiava-se nela enquanto foram conduzidos à presença de Menelau. A entidade das sombras, através de seu intérprete, fitou-os de maneira severa, e a voz rouca e grave pôde ser ouvida nesses termos: O que é que vocês desejam? Não me digam? Não me digam, já sei, deve ser algum caso de desmanche de matrimônio. É isso, respondeu Catarina admirada, enquanto Souza perguntou espantado: Como é que ele sabe? O próprio Menelau já estava acostumado e aprendera com a psicologia popular
a identificar casos semelhantes. Para quem se dedicava há anos a ludibriar os outros, aquela situação era das mais fáceis de ser analisada. O mundo está cheio de pessoas inescrupulosas que incentivam os desequilíbrios alheios. Todos que assim agem se comprometem através da lei de causa e efeito a se arrepender e expiar a falta e a recompensa com o bem, e a expiar a falta e a recompor com o bem os problemas que tenham causado. É a lei divina, deixando que o homem aprenda através dos próprios escândalos. Quero, prosseguiu Catarina, que o senhor faça alguma coisa para que meu marido possa inicialmente adoecer e depois que morra naturalmente. Assim não terei culpa alguma. Esse é meu amante. Não toleramos mais Valério. Além do que, metade da indústria me pertence e Laércio é um dos seus sócios. Tem direitos sobre nossa empresa. Você vê que interessante, né? Ela está lá pedindo que o espírito das trevas dê um jeito de adoecer e matar o marido. E ela não quer se sentir culpada. Porque ela, na visão dela, somente o ato final é o problema. Né? Você sabe, minha filha, que isso não vai ficar barato. Compreende as exigências que vamos lhe fazer para um pedido de morte? Não sou eu quem vai matar. Não tenho culpa nenhuma. É você quem vai, por isso estou aqui. Senão, eu mesmo faria o serviço. Você vê, né? Reforço o que eu tinha falado agora. Bem, considerou o agente da maldade, o preço será bem alto. Seja o que for, eu pago para ver Valério morto. Pago o que for preciso. Quanto? Perguntou. Após combinarem o valor, muito além do que Catarina supunha, ela deu 1/3 no ato e o restante viria na conclusão do serviço. Nesse momento, no plano espiritual, podia-se notar a presença de Agenor e Marcos Augusto, os adversários representantes dos planos de Lourenço Ventura. Apresentando-se extasiados e satisfeitos acerca dos acontecimentos. Vibravam aguardando o desenrolar da história. Agenor tratou de apressar as coisas, travando sério diálogo com as entidades inferiores daquele local, identificando-as pelo emblema que cultuavam, como empresas camaradas, conseguindo, portanto, que se comprometessem no auxílio destrutivo da família Alicante. Agora sim, dizia ele, a finalização está próxima. Enquanto Catarina falava, pesadas vibrações invadiam seu corpo. A psicosfera do recinto era por demais perturbadora e parecia não influir sobre ela. Contudo, essa era a explicação para uma sua antiga enxaqueca. Desde as práticas abortivas e a frequência a ambientes como aquele, seu corpo respondia com poderosas dores que, por vezes, deixavam-na acamada pelos mesmos mecanismos que perturbaram o amante. Laércio Souza facilmente se contaminou com as emanações negativas e passou mal, muito mal. Seu perispírito captava os fluidos tóxicos, transmitindo-os ao corpo, desajustando as partes mais sensíveis do organismo, fazendo com que dores fortes fossem sentidas na cabeça e no estômago. Ânsia de vômito e um desagradável torpor eram os sintomas registrados por Laércio, como resultado da absorção de fluidos deletérios, diagnosticados por Catarina como simples nervosismo. A gente vê como que os ambientes pesados ele influenciam na gente, não só no nosso pensamento, no nosso sentimento, mas influenciam diretamente o corpo físico, né? Terminada a negociação, retiraram-se do ambiente para alívio de Laércio Souza. Catarina guardava a convicção de que seria atendida nos seus desejos. Recordemos Allan Kardec, o codificador do Espiritismo e as instruções dos espíritos superiores contidas em O Livro dos Espíritos. Na pergunta 549.
Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, querem atormentar o teu vizinho e não sabes como hás de fazer. Chamas então por espíritos inferiores, que, como tu, só querem o mal, e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisso apenas é que consiste o pacto. O fato de o homem... Sérgio, Oi? Sérgio, por favor, Sim. dá para você ler esse último parágrafo, porque eu tinha deixado com uma interrogação. Aquele que intenta praticar uma ação má, isso ficou meio confuso na minha cabeça. Eu Aquele não que consegui. intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. Qual que é a sua dúvida? Então, se eu tiver um pensamento ruim, eu vou me conectar com esses espíritos maus, no caso. E Isso. eles dependem. Essa parte, essa volta do raciocínio é que eu não compreendi. Então, esses espíritos, eles são atraídos pelos seus pensamentos de fazer com desejo do mal, certo? E aí eles vão trabalhar daquilo, mas eles precisam de você. A energia que eles utilizam para conseguir fazer o mal tem que vir de algum lugar. E são essas Então, é de mim que pessoas ele que tira. alimentam. Isso. Então, se eu tiver com a intenção de fazer o mal para alguém, eles se chegam a mim. Isso. Mas para eles poderem fazer, eles vão retirar de mim a energia para fazer o mal para o outro. É isso? Não, eles têm essa energia, mas você vai virar a bateria deles para os casos que eles quiserem utilizar, entendeu? É porque não é assim, você pede para fazer o mal, ele utiliza a tua energia para fazer o mal. E pronto, encerrou. Não, você vira praticamente escrava deles, né? Eles ficam me vampirizando, retirando as minhas energias. Não fica vampirizando. Na realidade, a sua vibração, como ela é ruim porque você deseja o mal, você emite naturalmente essas vibrações ruins que eles utilizam. Entendeu? Entendi. O fato de o homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles faça. Ou seja, parte do desejo do mal, de fazer o mal que as pessoas têm, e mesmo a gente, quando a gente não está num bom momento, vem de inspiração deles. Porque eles inspiram a gente faz, a gente se entrega, né, no pensamento do mal, e aí eles vão, fazem o mal, claro, né, se aquele que for sofrer o mal permitir que isso aconteça, né, e, e aí vira tipo de uma sociedade do mal, né, entre a gente e os espíritos das trevas. E lembrem, né, a gente permitir não é consciente, né? Às vezes é inconsciente, porque aquilo está dentro da gente. Porque se não tivesse, eles não teriam acesso nenhum a gente. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Eu sempre tive dúvida, né? Quando a gente quando a gente lê sobre pactos, esses negócios tudo com as trevas, tal, né?
que quando você não quiser mais, inclusive tem uma meditação, uma prece que fala sobre isso, né? Para você desfazer os pactos, né? Como que eu poderia, se eu tenho um pacto com alguém, como que eu poderia desfazer esse pacto unilateralmente, né? E aqui explica isso. Não existe pacto, né? Não é alguma coisa assinada. Na realidade, o que existe é a sintonia de intenções. Então, quando você não tem mais dentro de si a necessidade, a vontade ou o desejo de fazer o mal, esse pacto se encerra automaticamente. A não ser Basta que você você... cortar. Oi? Basta você cortar aquele pensamento consistente que você vem tendo de perversidade, de maldade, que aí você passa a vibrar em outra sintonia e quebra esse pacto. Seria assim? Eu não diria que é para você cortar. Na realidade, você tem que se sintonizar no bem. Sim. Porque se você... Não adianta só não alimentar os pensamentos maus. Você tem que ter pensamento bom, porque senão você não se transforma internamente. Você só controla a mente, né? Quando vem aquele negócio, vem aquele pensamento ruim, você, não quero pensar nisso, lá, sabe, para encher a cabeça de outra coisa, né? Não funciona, isso está dentro de você, ainda está lá, né? Então não adianta somente não pensar no mal, você tem que pensar no bem, porque aí você transforma a sua vibração interna. Certo. Esse é o meu ponto de vista, tá? Oi. Posso falar uma coisa? Pode. É só pegar o exemplo de hoje. Só por fechar. É só pegar o exemplo de hoje. Quando você começou com uma página errada e todas a corrigiram. Qual era a vontade? O porquê da velocidade, da violência. O que eu quero dizer, isso está dentro. Você entendeu? E muitas vezes não está no consciente, está no inconsciente. E aí a gente faz, não só isso, mas diversas e diversas outras coisas que acontece esse tipo de coisa nos ambientes. Às vezes você está ali conversando, numa conversa sadia, e de repente você responde de uma forma brutal. E aí você fala assim, você não vê que você quebrou, mas você quebrou por quê? Porque você falou dessa maneira. Entendi. Entendeu? E aí é onde se entra nesse fator. Vocês escutaram o que a Valéria falou? Mais ou menos. Na realidade é assim, em resumo nem sempre toda essa ligação é consciente, tá? Às vezes você está lá, não sei o que lá, e de repente você dá uma resposta atravessada, entendeu? Mesmo que você nem estava assim. Por quê? É justamente essas... Se a outra pessoa, se o interlocutor também está com o mesmo tipo de influência, pode aí nascer uma discussão. Não é verdade? Que nem acontece no trânsito. Você vai lá, de repente, você vai dar uma fechada em alguém. Aí o cara, a outra pessoa vai e te xinga. Aí você está na mesma frequência, você responde, vai até chegar às vias de fato, né? Pergunta 550 também. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento de um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer
isto dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça. Mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim, tacitamente, entre esse e o delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. E a pergunta 551, pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Aí a gente fica meio em dúvida, né? E como é que Coloquei uma interrogação eu coloquei uma interrogação nessa pergunta. Eu fiquei questionando essa pergunta aqui. Se pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Mas não existe pessoas que solicitam nesses centros, que vão para fazer mal para alguém, como não é o caso da Catarina? Isso. E o que está acontecendo com a Casimira? A Catarina não está pedindo para fazer um mal para o marido dela? Será que vai funcionar? Aí outra pergunta. Será que o mal que ela está pedindo ou que alguém está pedindo e que vai funcionar, será que não era o que aquele espírito precisaria para o crescimento? Como expiação ou como prova? O que ele está falando aqui é que Deus não permitiria se o espírito, se a pessoa não precisar passar por aquilo. Entendeu? E aí a gente quando lê as leis de Deus, a gente lê como se estivesse vendo as leis dos homens, né? Mas a gente não percebe a coisa bela que são as leis de Deus. Elas não são aplicadas por alguém. É aplicado pela energia e pela vibração. Então, por exemplo, uma pessoa que faz o mal na Terra, quando ela desencarnar, ela vai para onde? Umbral. Médio ou grosso? Vai para o lugar onde que a vibração dela se sintoniza melhor. Então a gente não sabe para onde é que vai, né? Vamos dizer assim, um mundo mais avançado que a gente, que o nosso, tá? Tem espíritos melhores. Aí um desses espíritos melhores faz o mal lá, tá? Faz alguma coisa que não é certa lá. Ele vem para a Terra para ficar no nosso lar. Quer dizer, é muito melhor do que para onde vai a maioria da gente. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso é relativo. Mas uma coisa que é absoluta é, você vai estar no lugar onde que a sua frequência vibratória mais se adeque à sua, né? A frequência vibratória desse lugar mais se adeque à sua. Não precisa alguém falar assim, né? Que nem tem lá, né, as histórias, né? Fala assim, quando você morrer, você vai passar por um julgamento, ou você vai para o inferno, ou não tem alguém que vai te julgar. É você mesmo, é a sua vibração que te direciona para onde que você vai. Entenderam? Mas então tá bom. Então como é que os espíritos de luz conseguem ir nas trevas? Não, eles vão lá como missão. Eles vão lá, mas eles não vão morar lá. Eles vão lá e tiram. Entenderam? Foi isso que eu falei. Tem uma consequência muito maior do que vocês podem imaginar. Consequências para nós mesmos, né? Então, quando os nossos pensamentos não estão equilibrados,
não estão harmonizados, não estão numa frequência boa, a gente vai se unir à frequência de espíritos e de locais com o mesmo teor vibratório que o nosso. Então, quando você assiste uma televisão e fica nervoso com o que está vendo lá, é com aquilo que você está se sintonizando. Ao passo que você assiste, por exemplo, uma coisa que aconteceu perto aí, ontem o show da Lady Gaga, não sei se alguém viu. A moça se emocionou de ver aquele povo todo lá, esperando por ela durante 10 anos, porque quando ela ia fazer a apresentação aqui no Brasil, ela teve fibromialgia e não pôde se apresentar. E ela se sentia extremamente agradecida pelo povo brasileiro, pela recepção que ela teve no Brasil, depois de ter negado a apresentação. Então, quem assistiu aquele show e escutou ela falando, se elevou demais pela emoção e gratidão da moça, né? Então, você assistindo aquele negócio, você se elevou, porque você entrou no sentimento de gratidão e na emoção que ela estava sentindo. Com certeza, de quem estava assistindo e se envolveu no sentimento dela, fez contato com espíritos mais elevados. Então, vocês se lembram que eu falei que vale muito mais o motivo que você faz, né, que te leva a fazer alguma ação, do que a ação propriamente dita. Não é verdade? Por quê? Sim. Porque o motivo é a vibração que você coloca naquilo. Então, por exemplo, você estava tentando ajudar uma pessoa, tá? E de repente, por alguma coisa que você faz, essa pessoa morre. Mas você estava tentando ajudar aquela pessoa, tá? É diferente de que você está tentando prejudicar uma pessoa e o que você fez matou ela. Vocês entenderam a diferença? A vibração é diferente. É a intenção, né? Isso. É a intenção. O ato isso aí. o ato é consequência, né? Pode, como você disse, a pessoa pode estar precisando passar por aquilo, né? E aí, outras coisas mais. Mas o que conta é a intenção que a gente faz as coisas. É isso aí. Então, é a intenção que você faz uma doação, a intenção que você vai em algum lugar, que você conversa com uma pessoa, é a intenção que comanda, que passa, não é? E agora a gente pode compreender o que Jesus falava, né? Que existe o pecado por palavras, atos e pensamentos. Por quê? Porque a hora que você pensa e você tem a intenção, qualquer uma, aquilo já é uma ação. Mesmo que a ação você não consiga fazer. E no livro dos Espíritos, não sei, minha pergunta, não fala qual é a pergunta, mas no livro dos Espíritos fala isso, né? Quando você pensa, muitas vezes você já comete o erro, já comete o pecado, que muitas vezes não se consolida por falta de oportunidade. A ação você não consegue fazer, Exatamente. mas você já teve ao pensar a intenção. É isso aí, é isso aí. Tá? Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa usar, isso que a gente conversou agora, e meditar bastante nisso. Em tudo que a gente fizer na vida, a gente pensar qual que é a intenção que a gente tem em fazer aquilo ou estar pensando naquilo, né? Mas, cuidado, muitas vezes a intenção está oculta atrás de uma coisa bonita. Tá bom? Porque a gente se engana bastante. Tá bom? Bom, vamos parando por aqui. A gente, na terça-feira, vai continuar observamos que nos itens 549 e 550 do Livro dos Espíritos,